E aí, beleza? Seja muito bem-vindo ao Boteco da Engenharia. Eu sou o Leandro. No episódio de hoje, vamos entender um pouco sobre uma das áreas da engenharia que para alguns parece pouco explorada, mas é essencial no nosso dia a dia, que é a engenharia agrônoma. Para entender um pouco sobre esse ramo da engenharia, tenho o prazer de receber para um bate-papo aqui o engenheiro agrônomo Valdir Franzini. Valdir, desde já muito obrigado por aceitar o convite. Se apresenta para o pessoal, hein? Oh, que bacana, Leandro. Prazer em participar aí do Boteco da Engenharia, com muita satisfação. Agradeço ao convite, fico muito honrado até pela lembrança. E estamos aqui para poder contribuir com informações aí dessa área tão fascinante, né? Apesar de eu ser suspeito em falar, porque eu sou um deles. Tomamos um da minha história bem rapidinho. Eu sou um jovem de 15 anos, com 50 anos de experiência nas costas, tenho 65 anos, 42 de agronomia. E eu sou paulistano, oriundo da Moca, né? E um cara urbano, e que passou toda a minha infância, toda a minha juventude, realmente na cidade de São Paulo, como eu citei, e me despertava muito a ciência exata, até porque a minha família, por parte do meu pai, veio de uma cidade chamada Piracicaba, trabalhou até como boia fria, cortador de cana naquela região. E com uma família muito grande, parte da família migrou para São Paulo, onde meu pai também veio. E meu pai se especializou na área de metalurgia. E ele foi metalúrgico, mas de boca de forno mesmo. Começou na base, no chão de fábrica, como a gente diz. E nesse trabalho ele ficou durante 35 anos, quando depois se aposentou. Pra você ter uma ideia, eu não me recordo do meu pai servindo uma semana sequer que não tivesse alguma queimadura, algum ferimento em função da atividade dele. Naquela época, hoje acredito que os níveis de segurança são muito mais rígidos, o serviço era bruto mesmo. E 2/3 do trabalho do meu pai eram realizados à noite, era serviço noturno. E em todo esse desenvolvimento de trabalho que ele fez, ao qual ele deu a sustentação para a família, ele deu a nossa criação, ele chegou no seu ápice, comandando mais de 180 homens, todos eles normalmente oriundos da famosa migração urbana que tinha na época, né? O pessoal do Nordeste vindo muito para São Paulo, nós estamos falando da década de 40, 50, 60, né? 70 inclusive. E em função dessa influência, eu fui prestar vestibular em engenharia metalúrgica, lá na FEI, em São Bernardo, tá? Foi quando começou o primeiro FUVEST, só para você ter uma ideia. Só que também eu tinha uma forte atração, apesar de ser urbano, pela área biológica, sabe? Essa coisa de jardim botânico, essa coisa de zoológico, coisa de menino, é verdade, mas me atraía, sabe? Me atraía essa questão do campo. Então eu não tenho uma origem rural, mas eu tinha uma atração por esse ambiente natural. E também prestei, na época, o vestibular pela USP, né, que era o FUVEST, focando em engenharia agronômica, em agronomia. E que na época era lá, não, pela FUVEST era lá em Piracicaba, que também tinha um pouco da minha história, que meu pai nasceu em Piracicaba, tinha tios, hoje todos falecidos, né, que moravam em Piracicaba. E muito bem. E vou dizer uma coisa, Leandro, nunca fui CDF, nunca fui daqueles que estudava muito, fiz muita balada, rodei muito, cara, curti muita vida. E servi exército também, onde eu tive também muita disciplina, muito conhecimento de respeito à hierarquia, esse tipo de coisa. Aí fiz o vestibular, os dois, e cara, um belo dia, não é que nem hoje que sai na internet. Isso saía na época no jornal, no famoso Estadão. E aí saiu o resultado, eu corri lá na banca para comprar o Estadão, que na verdade era umas 600 páginas que tinha aquele troço, e fui a ver lá o resultado. E para minha surpresa, eu passei tanto na FEI quanto eu passei na Exalc. Mas eu transbordava de alegria, né? E aí eu coloquei em cima da mesa e falei assim, tá bom, para onde eu vou? O que eu faço agora? Eu vou pela história do papai ou vou pela minha aspiração ao biológico? Mas aí não foi isso que imperou. O que imperou foi o financeiro também. Por quê? A FEI era paga, até hoje, né? Ela é privada.
E a USP não, a Exalc era pública, é pública. E eu tinha a possibilidade de ter um apoio da família lá em Piracicaba através dos tios. Então foi por aí que eu optei pela agronomia em fazer lá em Piracicaba. E lá fui. Fiz o curso de agronomia, na época eram 4 anos, hoje já são 5, né? E foi muito prazeroso, foi uma coisa muito bacana que eu fiz. Sofria muito porque eu não tinha recurso, cara. O que eu tinha lá, que meu pai conseguiu me ajudar, foi numa magrela, numa C10, uma Caloi 10 marcha, que meu pai... E eu ia para a faculdade, morei em República, fazia todo esse caminho aí. Então, cara, muito bacana. Foi um período virtuoso da minha vida. Muito bem. A partir daí, entrei para a vida profissional, me formei em 1980 e o meu primeiro amor, meu primeiro emprego foi numa empresa pouco conhecida de adubo, chamado Maná. E ali eu trabalhei 10 anos na Maná e nesse meio desse caminho eu fui convidado a vir trabalhar, abrir uma nova região que estava começando a dar sinais de crescimento, que era a região do sudoeste goiano, que era em Rio Verde, Goiás. E de lá, em 1985, me transferi para Rio Verde, Goiás. E lá de Rio Verde, Goiás, eu fiquei mais... até hoje, né? Praticamente até hoje. Hoje meus irmãos estão lá, minha filha mora lá, minhas netas moram lá. Eu não moro mais em Rio Verde, eu moro em Goiânia por uma questão de trabalho, de negócios. Mas assim, eu estou sempre na ponte aérea Goiânia-Rio Verde. E foi assim que eu me tornei engenheiro agrônomo. Hoje eu sou aposentado, né, pelo sistema oficial, mas nunca parei de trabalhar, obviamente. Eu tenho uma propriedade rural lá em Rio Verde, eu sou consultor de agronegócio, trabalho com revenda, distribuição, dando palestras, consultorias, né? Tenho um podcast, que depois a gente vai comentar um pouco mais, né? Você já ouviu falar do Academia do Agro, e também fazendo essas atividades aí, preenchendo aí cada vez mais as minhas 24 horas, de uma forma muito intensa, muito envolvida e comprometida com tudo que eu faço. Então, eu sou muito nesse estilo, inclusive nas minhas orientações eu passo muito isso para o pessoal. Olha, não é fácil resumir quase 50 anos de vida, né, em 5 minutos, então acho que está bem dada aí a minha apresentação. E você fez engenharia agrônoma ou agronomia? Eu vi que tem esses dois nomes, tem alguma diferença entre elas? Cara, engenharia agronômica hoje é o nome oficial, né, do curso, da formação, tá? Uhum. E a agronomia é Por que evoluiu de agronomia para engenharia agronômica? Porque ao caminho da sua Constituição, aí dos idos do século retrasado para cá, várias outras funções, trabalhos e práticas foram se adquirindo, foram se envolvendo. Então, como a parte de engenharia rural, como a parte de projetos, tudo isso fez com que a agronomia, como área simplesmente de ciências físicas e biológicas, também se transformasse também num curso mais técnico, mais voltado à parte de engenharia. São sinônimos, vamos chamar assim. Por isso que eu sou apaixonado por essa tal de agronomia, cara, porque ela é fascinante, mesmo para o nosso pessoal, para os nossos contemporâneos, os cidadãos urbanos, vamos chamar assim, tem uma grande atração. Você sabia que 85% da população brasileira tem origem rural? 85%. Não é porque o cara nasceu, já tem 3 gerações que nasceu em São Paulo, tem hoje, nasceu lá, casou, teve filho, teve neto, tem até bisneto, mas a origem dele foi rural, em algum momento da história, né? E no Brasil é muito forte isso aí, sabe? Esse episódio tem o patrocínio de Lud Engenharia, soluções inovadoras para o seu negócio. Acesse www.ludengenharia.com.br. E o ramo do agro, como que tá, cara? Tá tendo renovação de profissionais ou deu meio estagnado?
Muito, cara, muito. Pra você ter uma ideia, hoje uma das profissões mais acionadas e buscadas aí, pelo menos que a gente tem notícia. É óbvio que cursos como medicina têm uma atração muito forte em toda a família, em toda a sociedade. A parte de engenharia, de uma forma geral, ela é muito atrativa para a sociedade, mas a agronomia, ela tem tido essa, até pela pujança, ela está abrindo muitas oportunidades de trabalho, de emprego, hoje, e principalmente em áreas, porque é uma área que está cada vez mais especializada. Hoje, cara, nós falamos em engenharia mecânica, por exemplo, engenharia agrícola, que nós fazemos, tá? Para mexer com máquinas, com equipamentos, com implementos, com colhedeiras, com plantadeira, tudo isso exige mecânica, né, amigo? Pura mecânica. Só que hoje a autonomia para essas máquinas está chegando de uma forma impressionante. Então, hoje, sensoriamento remoto, GPS, tá? Tudo, digitalização de todo esse processo, acompanhamento digital nisso daí é muito grande. E é uma área que está dentro da agronomia, né? Sim, eu vejo que o setor do agro ele não é só pautado na engenharia agronômica, na agronomia. Você tem campo para todo mundo, né? Você vê engenheiro mecânico, a parte que você comentou agora de monitoramento, então você tem a parte de engenharia elétrica, automação, a parte do solar. Exatamente. Eu vi algumas nesses programas do domingo de manhã, você vê acorda mais cedo, vê um programa de agro para relembrar um pouco o tempo dos avós, o cafezinho passado no fogão de lenha. Aí você vê que o maquinário ele evoluiu bastante, né? Você tem ar-condicionado, o pessoal acha que o trator é um negócio desconfortável. Cara, hoje não é mais isso, né? É quase que um carro de luxo. Eu vou te falar uma coisa, ó. Eu nem vou entrar nesse mesmo, porque aqui aí a conversa é longa, tá? Mas assim, veja bem, estudos geográficos, geológicos, ciência e tecnologia de alimentos, ciência e tecnologia de laticínios, engenharia ambiental, biossistema, engenharia hídrica, engenharia solar, zootecnia, economistas, tá? Para tratar de commodities e tal, marketing. Você quer área de marketing? O que tem a ver o marketing com a agronomia, com o campo? Tudo. Então, hoje as principais tecnologias aplicadas, como você mesmo disse há pouco, GPS, sensoriamento remoto, automação, máquinas autônomas, robótica. Hoje é tudo feito via digital, tudo satélite, cara. Irrigação automatizada, aplicação em taxa variável, sabe? Você fazer... mas eu disse assim, aí eu quero falar um pouco do agronegócio, que eu disse o que é o agronegócio. Nós falamos de agronomia, agora vamos falar de agronegócio. O agronegócio diz respeito a todas as atividades econômicas que se relacionam com a produção e comercialização de produtos agrícolas. É constituído um mercado amplo e bastante presente no dia a dia das pessoas, tá? Seu impacto atinge diversos segmentos de mercado. O agronegócio tem diversas características e desdobramentos em sua atuação. Ao pensar sobre o que é agronegócio, é muito comum a gente associar sua produção somente ao cenário rural. Não é. Mas toda a cadeia de produção, que abarca diversos tipos de produtos e movimenta vários perfis de empresa. E eu vou facilitar o entendimento disso. Se a gente pensar dessa forma, como eu estou dizendo, o agronegócio pode ser dividido em 4 seções, 4 partes. Uma a gente chama de pré-porteira, você deve ter já ouvido falar isso. O que é pré-porteira? É tudo aquilo que envolve antes do produtor começar a plantar. Tudo aquilo que ele precisa lá dentro e que envolve uma miríade de empresas, de negócios, de pessoas, de atividades, que são os insumos químicos, adubo, máquinas, implementos, tudo isso é insumo. Calcário, aí vai, né? E recursos financeiros. Não se faz isso aí, não existe almoço grátis. Tudo isso é preço. Então tem muito recurso financeiro aportado antes de você colocar a semente no solo.
ou antes de você começar a criar o seu boi. Tá? Então, esse é a parte da pré-porteira. Imagine o que tem gente envolvida nisso. Olha só esse mercado, é gigante. A segunda parte, que a gente pode falar do agronegócio, é o dentro da porteira. Que aí entra o produtor, aí entra a força de trabalho, aí entra a tecnologia, aí entra o conhecimento, a prática, os erros, ali dentro. E aí nós temos o outro lado, que é a saída desse produto para fora, que nós chamamos de pós-porteira. E o que é o pós-porteira? Agroindústria, atacadistas, distribuidores, supermercados, padaria. E no meio de tudo isso, linkando todas essas três partes, nós temos o que nós chamamos de transacional. O que é o transacional? O produtor precisa de informação, precisa de tecnologia, então ele tem que ter uma extensão rural. Alguém deve estar levando conhecimento para ele. É um engenheiro agrônomo, é uma Emater, é um CATIA em São Paulo, é uma universidade, isso é extensão rural. Hoje a gente tá gravando esse episódio aqui em março de 22. Você comentou agora há pouco de guerra, essa bagunça que está acontecendo no mundo. Nesse momento está acontecendo uma guerra lá entre a Rússia e a Ucrânia. A gente está vendo que está tendo alguns impactos já para o nosso dia a dia. Combustível subindo absurdamente, a gente está vendo notícias que vão ter aumento dos insumos para o setor do agronegócio e, consequentemente, isso deve impactar para todo mundo num período de tempo provavelmente muito breve. Qual a sua visão sobre esse impacto? O que a gente pode esperar de positivo ou negativo dessa guerra e do que você já viveu de outros cenários, de outras informações que você tem de guerras que aconteceram? Leandro, assim, se eu tivesse uma única resposta, isso aí é lógico, vai ser a minha opinião, mas se a gente pudesse ter uma resposta para isso, seria bom. Mas, infelizmente, hoje nós não temos essa única resposta, únicas possibilidades. Tá? E você sabe, e isso não fui eu que falei, são outros mestres que me falaram, que a gente o resumo, é a essência das 5, 6 pessoas com quem você mais convive. Sim. Tá? Então, muito das minhas posições que eu vou falar agora, logicamente, saíram também de outras opiniões que eu vi e que eu concordo com muitas delas. Então, o que eu for te falar agora é bem nesse sentido. Tá? É um momento muito sério que nós estamos passando. E não só como ser humano, mas também para os setores produtivos, como eu sou do agro, como você é da área técnica também. Mas por quê? Porque hoje nós já tínhamos, né, muitas variáveis que mudam, já por isso tem o nome de variáveis, né? Só que elas tinham uma certa previsibilidade dessas variações. Aumento do dólar vai manter, vai subir, o petróleo vai ter um decréscimo, vai ter um acréscimo, dependendo disso, dependendo daquilo. Só que o momento que nós vivemos hoje, tá? As variáveis estão variando assim, de forma maluca. Não tem mais previsibilidade. Talvez essa é a palavra. Não existe uma previsibilidade que possa acontecer. Perdemos a base de dados, né? Exatamente. Então, o que eu diria para você, assim, talvez uma das mais sérias crises, muito mais até do que a pandemia, isso daí, dependendo da situação. E para o agro nem se diga, que é catastrófico se acontecer o encrudecimento dessa beligerância entre Rússia e a Ucrânia. Como a gente tem acompanhado, você muito bem diz, essa guerra entre eles vem preocupando o mundo. Por conta de vidas perdidas, cidades devastadas, uma ameaça de uma terceira guerra mundial e impactos muito fortes na economia mundial, como você mesmo já citou. Agora, especialmente para o Brasil, essa trouxe um aumento de produtos e insumos para quase todos os segmentos. Não só pelo petróleo, não só pelo dólar, mas por vários motivos, nós estamos sofrendo no bolso agora. No nosso setor do agronegócio, 70% dos insumos utilizados, você lembra que eu falei aquele
pré-porteira do agronegócio, 70% dos insumos utilizados no agronegócio vem do exterior, tá? Vem de fora. E a Rússia é uma das suas principais fornecedoras, principalmente no nitrogênio, no potássio e no nitrogênio. A nossa dependência é muito grande. Tá? Os impactos do setor em relação a esse negócio da guerra, ela começou com coisas escassas, aumenta preço. Tá? Especificamente em relação ao leste europeu, é um dos lugares que faz bastante insumo para o nosso agro. Você deve ter ouvido falar da Ucrânia, falar da Rússia, falar de nitrogênio, falar de potássio. Né? Nós temos hoje produção que usa especificamente produtos de lá para corrigir a terra, como a ureia, o fósforo, o potássio. Só de não poder embarcar um produto como a ureia, por exemplo, nós teremos uma mexida de preços, porque os outros lugares que também exportam ureia não vão aumentar o preço por conta da menor oferta. Esse é o problema. Os impactos são no curto prazo, porque vai acabar tendo uma pressão para ajustes justos do preço. A longo prazo, a tendência é que as coisas se ajustem, assim como esperamos que a guerra acabe. A curto prazo, isso nós já vamos ter, nós já estamos sentindo. Então, a longo prazo, a nossa torcida, a nossa fé, a nossa preces é para que essa guerra acabe, porque vai se ajustar, mas não vai ser vai se acomodar só de médio a longo prazo. O estrago já está feito, né? Vamos dizer assim. Fechando esse tema, vamos começar a falar de coisa boa. Eu vi que eu acho que a gente está vendo que o mercado do podcast está crescendo bastante. A divulgação de informação por essa mídia, ela é nova e está crescente. Está sendo muito bem aceita. E não me lembro agora exatamente, mas surgiu a Academia do Agro. Como que você teve essa ideia, cara? Como que você trouxe esse conceito para envolver o pessoal do agronegócio? Bom, tem uma historinha para isso. Como sempre eu disse que eu gosto de contar histórias, né? Então eu vou te contar mais uma. Mas é uma história real porque foi vivida por mim. Quando, há uns 3, 4 anos atrás, que eu saí da vida corporativa, deixei a vida corporativa e me tornei autônomo. Eu me tornei um consultor de negócios autônomo, focado, como eu disse, aí, na atividade de projetos como distribuição. Vários trabalhos, tive vários clientes nas regiões aqui do Centro-Oeste. E numa das últimas eu fiz um trabalho de um ano e meio lá no Mato Grosso. E para quem conhece o Mato Grosso sabe que lá as distâncias são generosas, né? São cruéis. Você sair de uma cidade para uma fazenda, de uma cidade para outra, as distâncias são bastante grandes. E nessa hora você está sozinho, você está com um companheiro, mas normalmente você está solito. E aí primeiro que você pensa muito na vida e tal. Aí você liga um CDzinho que você tem, hoje as tecnologias a gente põe os pendrive da vida. E eu conheci nessa época, Leandro, o tal de podcast. Eu falei assim, mas pode o quê? Que raio que é esse tal de podcast? Não, olha, eu sou um cara bem informado, eu leio, eu assisto programas e tal, eu acredito que eu sou bem atualizado das coisas. Mas eu não entendia bem, mas como é que é esse tal de podcast? E aí eu vou experimentar isso. E aí eu entrei e eu conheci o primeiro podcast que eu ouvi. Posso ter ouvido outros, mas não sabia que era podcast. E que era um podcast chamado O Assunto, daquela jornalista Renata Lopretti, que é da Globo. Né? E eu achei bacana demais. Por quê? Era diário, era episódios de 25 a 30 minutos, e que falava sobre fatos atuais, certo? Pandemia, na época, né? Nem tinha começado a pandemia, mas a economia, política, futebol, coisas, sabe? E com profundidade. O que eu falo profundidade? Ela trazia 2 ou 3 especialistas e debatia aquele assunto. O que tem de realidade, o que não tem de realidade, dava mais detalhes. E eu achei bacana, porque aquilo eu podia baixar no meu celular e depois ouvi-lo em qualquer momento, qualquer hora, né? E como eu fazia essas viagens, eu comecei a ficar fã desse programa e baixava todos os episódios, uma semana. Na semana, assim, eu já vi os episódios que tinham passado, baixava tudo e ia viajar. Então, esse foi o primeiro momento que eu fiquei fascinado pelo formato.
E uma outra coisa nessas minhas viagens, nessas minhas reflexões pessoais, né? Na verdade era uma autoavaliação. Eu tinha, né, na caminhada, eu recebendo sempre uma ou outra ligação, na verdade até com uma certa frequência. Toda semana, um ou outro colega, um ou outro cliente, um ou outro produtor ou revendedor me ligava. E eu, como consultor, nunca me neguei a dar uma orientação, a dar a minha impressão, dar os processos que poderiam ser feitos e tal. E como dizem os advogados, tudo pro bono. Tudo sem, né? Vai cobrar uma ligação, um aconselhamento. Então eu falei assim, aí veio as minhas reflexões pessoais. Como eu poderia levar informação útil, de conteúdo rico, de conteúdo que vá atender a necessidade, o interesse ou sanar as dores dessas pessoas de uma forma mais prática, mais legal. Eu conheci muita gente boa, muitos líderes, muitas mentes brilhantes, muitos caras assim, cheios de conteúdo. E o cara não aparecia numa televisão, o cara não dava entrevista, mas você sabe que ali tinha café no bule, sabe? E o cara chegava e me passava tantas informações, tantas coisas boas. E eu conheço, nessa toda a minha caminhada, muita gente. Conheço muita gente boa. E eu falei, por que não? Aí veio o podcast. Por que não fazer no podcast, convidar um amigo, como você está fazendo, Leandro? Como você está fazendo. E pegar a trajetória dele, contar um pouco de onde... Porque você sabe que a gente é conhecido pelo sobrenome empresarial. Era o Valdir da Pioneira, era o Valdir da Maná. Né? Então, as pessoas não sabem a sua origem, não conhecem a sua história. Então, eu comecei a fazer entrevista buscando essa trajetória pessoal e profissional desses que eu conheço, desses convidados mesmo da entrevista. E aí, sim, dentro da entrevista, falava sobre a expertise dele. E aí eu comecei. Foi assim que eu comecei. E aí eu fiz a escola, junto com nossos mestres lá, o Edward e o Jefferson, e comecei a entender como é que funcionava e tal. Tenho bancado isso com recurso próprio. Mas, como eu te disse, por um sentimento de gratidão. E isso diz, na minha modesta opinião, o sucesso que eu tenho alcançado aí em termos de download, em termos de seguidores, né? E me criando, logicamente, novos desafios de consolidar mais ainda esse trabalho. É isso. Esse é o podcast do Agro, dedicado à competitividade do agronegócio brasileiro através de entrevistas com mentes brilhantes, especialistas, líderes e agroempreendedores. Essa é a descrição. A Academia do Agro, ele está em todos os agregadores? Onde o pessoal quiser te ouvir, ele consegue? Opa, obrigado pelo gancho. Cara, em qualquer agregador, você pode chegar lá e você vai encontrar a Academia do Agro. Spotify, Google Podcast, Apple Podcaster, Deezer, hoje nós temos a Amazon, a Rádio Public, tem todas, todas já estão... Só no ovo que não quer. Não, só não ouve se você não quer. Mas eu tenho certeza que esses que não ouvem, não tiveram oportunidade de ouvir, já vão estar recebendo uma mensagenzinha minha convidando ele para participar. Eu acho que é nem quem não quer, quem não conhece, né? Quem não sabe que existe. É verdade. Porque hoje está muito fácil. E a culpa é nossa, sabe? Porque eu digo assim, e quem tem que fazer acontecer vai ser nós. E isso eu já estou trabalhando também nesse sentido para isso. Me permite, Leandro, a Academia do Agro também derivou um outro, vamos chamar de outro podcast, mas que faz parte da Academia do Agro, que é o Crônica, que eu convido alguns especialistas, alguns líderes, para trazer atualidades, trazer as inovações, trazer as novidades, trazer aconselhamentos. E ficou muito bacana, cara, porque aí eu tenho a Academia do Agro com entrevista, tenho Crônica, é tipo uma coluna de jornal, sabe? Que o cara vai lá dar opinião, faz a reflexão dele e tal. E isso também está alegrando a galera. Isso é muito bacana. Então é isso, a gente fica por aqui. Te espero no próximo episódio, espero que tenha gostado. Comenta no nosso grupo Telegram quais são os temas, os assuntos que você gostaria de ver aqui no nosso podcast. Um abraço e até mais.